A todo momento ouvimos falar sobre o câncer, sobre a falta de acesso, sobre os altos custos de tratamento e também sobre os novos medicamentos que estão sendo lançados. Mas será mesmo que esse é o principal problema de saúde no Brasil? Vamos entender, e para isso eu vou falar sobre assistência farmacêutica no país, os desafios de acesso aos medicamentos prescritos. Vamos só refletir um pouquinho sobre as características da população brasileira. Nós somos um país de dimensão continental com 212 milhões de pessoas, sendo que mais da metade da população é composta por branco e negros, e também mais da metade composta por mulheres. Apesar de muitas vezes sermos tratados como minoria, por sermos uma população muito vulnerável, ou seja, intensa desigualdade de gênero e intensa desigualdade racial. A desigualdade, ela se sobressai e ela vai ocasionar, inclusive, muita violência e muitos problemas de saúde. Nós temos também que 14% da população é formada por idosos acima de 60 anos. E como estamos ainda em transição demográfica, essa porcentagem tende a aumentar ao longo dos anos. Falando um pouquinho sobre renda, até 50% da população vive com uma renda média mensal de 1.122 dólares per capita, que equivale a mais ou menos 2.900 reais por mês, sendo que destas, 5,9% convive com extrema pobreza. E nós temos uma taxa de mortalidade infantil que ainda é muito alta. A cada 1.000 crianças nascidas, 16 morrem antes de completar um ano. Se a gente passa agora para poder entender o acesso à água potável e ao esgoto sanitário, a gente tem que 15% da população brasileira não tem acesso à água tratada e quase 40% não vai ter acesso ao esgotamento sanitário. Agora vamos para a população, como ela é tratada, como é tratado o sistema de saúde. Nós temos um Sistema Nacional de Saúde, que é um sistema universal, que prevê a equidade no tratamento, que é aquele tratamento que prevê a igualdade do tratamento com justiça social, dando mais a quem tem menos e dando menos a quem tem mais. E também o sistema ele é tratado, ele tem como princípio a integralidade do tratamento. Isso quer dizer que nós vamos tratar, nós vamos reabilitar, mas também e principalmente nós vamos promover a saúde e prevenir as doenças. Nós temos que, da população total, em torno de 71,5% é SUS dependente. Isso não quer dizer que o restante não utilize o SUS. Nós todos utilizamos o Sistema Único de Saúde, mas 71,5% depende de todas as ações do Sistema Único de Saúde, que inclui as ações assistenciais, o acesso aos serviços de saúde assistenciais. Desses pacientes, infelizmente, somente 30,5% deles, ou seja, em torno de 6,2 milhões da população, têm acesso a todos os medicamentos essenciais que eles necessitam. Ou seja, houve uma pesquisa que mostrou que de cada 100 pacientes que buscavam medicamento na farmácia, somente 30 conseguiam acessar a prescrição integralmente. Quando a gente passa para admissões hospitalares, a gente tem que o SUS é responsável por 64,6% de todas as internações hospitalares do país. Agora vamos falar então quais são as principais causas de admissões hospitalares no país. A principal causa de admissão hoje são os partos puerpérios, né? Então são os nascimentos. A segunda principal causa são aquelas relacionadas ao sistema digestivo, o terceiro ao sistema respiratório, o quarto aos neoplasmas e o quinto ao sistema circulatório. Então a gente tem aqui um perfil de admissões hospitalares no qual
a quarta causa está relacionado aos cânceres. A segunda causa, se a gente for pensar, as doenças respiratórias, elas estão muito relacionadas às questões climáticas. A segunda causa do sistema digestivo está muito relacionada às questões alimentares da população e o sistema circulatório relacionado às questões relacionadas às doenças circulatórias ou as doenças cardiovasculares. Quando a gente passa para as principais causas de morte, a gente tem aqui um retrato do Brasil inteiro, ou seja, as principais causas de morte de toda a população. E hoje, a nossa principal causa de morte são as doenças do aparelho circulatório, ou seja, as doenças cardiovasculares. A segunda causa são os cânceres, seguido das doenças do aparelho respiratório, depois, causas externas, que incluem aquelas relacionadas aos homicídios, à violência de trânsito e também ao feminicídio e também as tentativas de autoextermínio, que são os suicídios, seguido das doenças infecciosas e parasitárias. Então, a gente tem aqui um perfil de morte que coloca o Brasil numa situação um tanto quanto constrangedora, que são aquelas doenças crônico-degenerativas, típicas dos países desenvolvidos, que são as doenças do aparelho circulatório e neoplasma, as doenças relacionadas às causas externas, que estão relacionadas às violências, e as doenças infecciosas e parasitárias, que são aquelas doenças dos países em desenvolvimento e que já deveriam ter sido superadas pelo Brasil. E ainda temos a questão relacionada às mudanças climáticas. Então, a gente está com uma carga de doença que agora não é nem tríplice carga de doença, mas a gente tem quatro fatores importantíssimos que devem ser superados nos próximos anos. E para tratar a população, nós temos aqui alguns medicamentos, né? Para auxiliar a organização da assistência farmacêutica no país, a gente tem os blocos de assistência farmacêutica. Nós temos os componentes básicos, estratégico e o componente especializado. Os medicamentos básicos vão ser aqueles disponibilizados para tratar as doenças mais prevalentes no país. Hoje, nós temos em torno de 450 medicamentos que são disponibilizados para a população em todos os municípios, ou seja, todas as unidades básicas de saúde ou as farmácias da atenção primária em saúde disponibilizam os medicamentos que estão disponibilizados em uma lista que é chamada Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. E o custo para prover esse tratamento para a população é em torno de 0,8 bilhões de dólares ao ano. Nós temos também o componente especializado, que são aqueles medicamentos destinados a tratar geralmente as doenças, né, que são refratárias aos tratamentos na atenção primária ou aqueles medicamentos de alto custo, seja alto custo individual ou do tratamento como um todo. Esses medicamentos especializados vão estar disponibilizados em farmácias especializadas, ou seja, da atenção secundária, e são regionalizadas de acordo com o plano diretor de regionalização de cada estado. Nós temos aí em torno de 200 medicamentos que são disponibilizados para a população a um custo em torno de 4,5 bilhões ao ano. E nós temos também os medicamentos estratégicos, que são aqueles medicamentos para alguns programas especiais do Ministério da Saúde, em torno de 50 medicamentos que são disponibilizados para a população a um custo anual para o sistema público de saúde em torno de 2 bilhões de dólares. E esses tratamentos, então, eles são disponibilizados para a população de forma organizada, a um custo social, ou seja, pago a partir de impostos e taxação de mercadorias, e vão estar disponibilizados para a população de forma gratuita. Para organizar esses medicamentos, os pagamentos, a disponibilização de recursos financeiros, ela geralmente é feita de forma tripartite, ou seja,
um pagamento ele é dividido, é compartilhado entre os níveis federal, estaduais e municipais. E a partir daí é estabelecido um mínimo que cada ente vai contribuir para poder arcar com esses medicamentos. Mas cada um desses componentes vão ter uma forma organizada para poder distribuir esses medicamentos. No que tange ao o quanto é gasto com medicamento no país, considerando o produto interno bruto, nós temos que quase 10% de todos os gastos do Brasil, eles são gastos com produtos para a saúde. Então, é uma área de extrema relevância para o país. Só que quando a gente pensa em porcentagem de gastos, né, desses 9,7% que é gasto, somente 4% ele vem de fonte pública e 5,7% ele vem de fonte privada. Ou seja, apesar do nosso sistema de saúde ser universal, de cobrir em torno de 71,5% da população brasileira, a gente tem um financiamento que ele é menos da metade de todo o orçamento, de tudo que é gasto na saúde no Brasil. E o setor privado gasta mais de 50% para atender em torno de 25% da população. Então, aí a gente está falando de duas questões importantes. A primeira é que a saúde pública é extremamente subfinanciada, né? Países como o nosso, que tem cobertura universal de saúde, deveriam gastar em torno de 11% do PIB como fonte pública para financiar as ações e serviços de saúde pública. E a segunda é que o sistema privado no Brasil ele parece ser bem ineficiente, ou seja, gasta muito para tratar poucas pessoas. Desse 9,7% do PIB, 1,9% é gasto somente com medicamentos. Então, também uma área de extrema importância aí para a gente. Pensando no ciclo do medicamento, a gente começa com a pesquisa e desenvolvimento, segue para os ensaios clínicos randomizados, passando então para o registro de medicamentos. Depois que o medicamento ele é registrado, ele vai ser precificado, ele não pode estar disponível sem ser precificado pela CEMED, e só então, a partir desse momento, que ele vai estar disponível para comercialização nas farmácias privadas, nas distribuidoras e nos hospitais, quando for o caso. Essa parte de registro de ensaios clínicos e registro de medicamento, geralmente ela é feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e a CEMED, que é um órgão interministerial que vai fazer o processo de definição do preço máximo do medicamento, tanto o preço máximo que vai ser pago pelo consumidor, quanto o preço máximo que vai ser pago pelo governo. Bom, vamos falar um pouquinho, entender um pouquinho como que funciona esse mercado de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, a gente é um país que é extremamente dependente da matéria-prima internacional, da matéria-prima importada. O Brasil produz somente 10% de todo o ingrediente farmacêutico ativo e em torno de 89% do custo de um medicamento ele está relacionado ao princípio ativo. Ou seja, isso nos deixa numa situação bastante desfavorável em relação à lucratividade da empresa brasileira. Apesar disso, o Brasil é o primeiro país, né, o mercado principal em relação ao mercado farmacêutico na América Latina. Essa situação de dependência de matéria-prima importada nos deixa com uma balança comercial deficitária, né? Só para a gente ter uma ideia, em 2019 nós importamos 12,5 bilhões e exportamos somente 1,4 bilhões de dólares, gerando um déficit aí na balança de 11,2 bilhões. No que tange às patentes, das 6.909 patentes aplicadas em 2022, somente 6,5% eram patentes farmacêuticas, colocando o Brasil em um ranking no número 54, em um ranking de 132 economias do Índice de Inovação Global.
Passando então para os ensaios clínicos, que são aqueles ensaios necessários para avaliar se o medicamento funciona, se ele é seguro na população, nós também temos um déficit, porque se os medicamentos a gente tem muita pesquisa e desenvolvimento no exterior, quando chega essa fase de pesquisa clínica, aqui no Brasil também a gente não se desenvolve. Dados da Anvisa mostraram que a gente tem em torno de 141 ensaios clínicos registrados ao ano, com uma tendência crescente. Então, espera-se um melhor cenário ao longo dos anos. Quando a gente fala da precificação, e a CEMED, que é a responsável por esse processo, a gente tem aqui algumas categorias de precificação. As indústrias farmacêuticas, elas precisam enviar um dossiê, uma petição para a CEMED com uma definição de qual que é o preço que eles vão colocar no mercado brasileiro, e a partir disso é feita uma avaliação para ver se aquele medicamento, aquele preço vai ser aceito ou não. Nós temos aqui 6 categorias. A categoria 1, ela é voltada para aqueles medicamentos que são uma inovação e que possuem uma patente. Esses medicamentos, eles têm que apresentar melhores resultados ou custos reduzidos. E como que se define esse preço? Ele é baseado em uma lista de referência de preços externos, baseado na Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Itália, Nova Zelândia e Portugal. E o preço, ele não pode ser maior do que o menor preço praticado nestes países. Para a categoria 2, que é voltada para aqueles medicamentos que são novas moléculas, que têm uma patente, mas que não têm benefícios incrementais em relação ao que a gente já tem no mercado, a gente considera um referenciamento interno, ou seja, tem que ter o menor preço de custo, considerando o mesmo tratamento para aquela doença no país. Para as categorias 3, 4 e 5, elas são voltadas para a precificação de novas formas farmacêuticas. A gente definiu que os preços, eles não podem ser superiores à média de preço das apresentações com o mesmo princípio ativo, a mesma forma farmacêutica comercializada pela empresa no Brasil. Por fim, nós temos aqui a sexta categoria, que são os genéricos, que, de acordo com a nossa lei, ela define que os medicamentos têm que ser, no mínimo, 35% mais barato do que o preço de referência. E os casos omissos, que hoje são os casos omissos são a classe de maior problema no Brasil, são aqueles medicamentos que não se encontram, não se definem dentro de nenhuma das categorias, geralmente para o tratamento de doenças raras. Então, essa precificação, ela é subjetiva e existem outras metodologias, mas geralmente os preços desses medicamentos são extremamente elevados e em torno aí da casa dos milhões. Nós temos hoje medicamento em torno de 5 milhões no país. Passando aqui para a inflação, para a gente poder entender como que funciona essa questão da regulamentação de preços no Brasil. A partir de 2003, quando foi criada a CEMED, foi definido esse preço máximo, esse preço teto, a gente teve aqui um controle muito rigoroso da inflação de medicamentos no país. A linha verde é a inflação de medicamentos, a linha vermelha são os produtos para a saúde, com exceção dos medicamentos, e a linha azul é a inflação geral. Então, a gente observa que, mais ou menos até 2016, a gente teve um controle da inflação que se manteve abaixo das duas inflações, tanto de produtos em geral quanto de produtos para a saúde. Mas a partir disso a gente começa a ter uma alteração e hoje a nossa inflação de produtos farmacêuticos ela está maior e algo deve ser feito para a gente poder conseguir controlar essa inflação do setor. Vamos só entender um pouquinho agora como que está o mercado farmacêutico nacional. Nós somos caracterizados por ter uma alta concentração e poucas companhias farmacêuticas. Em 2022, nós tínhamos aqui 109 indústrias farmacêuticas. Entretanto, 59, ou seja, mais da metade delas, eram indústrias farmacêuticas multinacionais. E nós tínhamos 50 indústrias com capital totalmente nacional.
os medicamentos, as classes terapêuticas que tinham maior retorno financeiro naquele ano foram vacinas da Covid, antineoplásicos, e anticorpos monoclonais e também os analgésicos não narcóticos. Nós temos também uma característica que ela é interessante, ela é importante, que nós temos 22 indústrias farmacêuticas, ou seja, laboratórios oficiais, que produzem aí vacinas, soro, medicamentos biológicos e outros. Apesar de vocês estarem estranhando que nós de conhecerem poucos laboratórios oficiais como FUNED, Farmanguinhos e Fiocruz, nós temos outros, mas hoje 35% dessas indústrias elas têm uma linha de produção inativa. Então a gente precisa investir ou trabalhar a eficiência dessas indústrias. No período de 2022 a 2024, foram lançados 46 novos medicamentos. Desses, quase metade eram antineoplásicos e 26% eram agentes anti-infecciosos. Quando a gente passa para descontinuação, ou seja, no período de 2018 a 2022, a gente parou de produzir 1.868 medicamentos. Desses, 72,6% foram por razões comerciais e 12% dos medicamentos, né, que tiveram a sua produção parada, descontinuada, 12,7% eram daqueles medicamentos para o trato alimentar e metabolismo, agentes infecciosos e sistema cardiovascular, sendo 10,5%. Então, só a gente lembrando lá sobre os principais problemas relacionados às causas de internação no Brasil e os principais problemas relacionados à mortalidade, ou seja, as principais causas de morte. Nós temos aqui uma relação inversa, nós estamos parando de produzir medicamentos para os quais consistem em um problema de saúde pública. Hoje, atualmente, 2024, a gente tinha 1.328 medicamentos registrados e 17,8%, ou seja, a grande parte deles eram os agentes antineoplásicos, 13% medicamentos para o trato alimentar e metabolismo, 13% sistema nervoso, 11,4% anti-infecciosos e 8,3% para o sistema cardiovascular. Lembra das nossas principais causas de mortalidade? Sistema cardiovascular, a gente tem aí, está no a quinta causa de medicamentos que são mais produzidos. Bom, então a gente tem esse cenário onde a Conitec ela vai ser responsável por avaliar os medicamentos que vão estar disponíveis para a população, para tratar os principais problemas da população, e a partir dessa avaliação dos medicamentos, ela disponibiliza as listas, que são a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Esses medicamentos vão estar disponíveis compulsoriamente nas farmácias do Brasil, seja na atenção primária ou na atenção secundária. Nós temos, além dos medicamentos para tratar as doenças mais prevalentes, nós temos também o tratamento de doenças raras. Hoje nós temos um medicamento que está disponibilizado, que é o Zolgensma, o Nucinercera, que é em torno de 62 milhões de dólares. Mentira, 62 mil dólares, considerando o poder de paridade de compra de 2022. Nós temos também o Programa Farmácia Popular do Brasil, que é uma forma de contratualização de farmácia, com as farmácias privadas, que vão disponibilizar medicamentos da atenção primária também para a população. E nós temos um outro cenário que é particularmente importante e relevante por comprometer parte do orçamento da assistência farmacêutica, que é a judicialização de medicamentos. E isso se torna um cenário de grande desafio para a população brasileira, para a questão da saúde pública no Brasil, que somam-se, né, que conformam-se na questão relacionada ao financiamento, à falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a questão legal, né, quando a gente fala sobre a judicialização, a questão de falta de medicamentos relacionadas principalmente a
a descontinuação da produção e que vão combinar com vários problemas relacionados ao acesso. Junta-se a isso, né, a questão relacionada à vontade política. Então, a vontade política de fazer, melhorar o acesso, de promover mudanças substanciais para fortalecer o nosso sistema único de saúde. Esse é o cenário que nós temos de acesso aos medicamentos, prescritos no Brasil e cabe a nós, enquanto profissionais de saúde, enquanto futuros gestores, a fazer algo para sempre trazer melhorias para o acesso aos medicamentos prescritos, contribuindo assim para a melhoria de qualidade de vida da população. Eu agradeço, os dados relacionados a essa apresentação estão disponíveis no artigo que foi publicado agora na Globalization and Health, que vai estar disponível aqui no link para vocês. Obrigada.